Olá, meu nome é Maria Clara Crivellati Paggio e sou aluna da Escola Técnica Estadual Frederico Guilherme Schmidt, do terceiro ano do curso de Eletromecânica, e junto com a aluna Stephanie Finocchetti estarei apresentando o seguinte trabalho, que é um detector de tensão por proximidade para coibir furtos elétricos. O nosso trabalho foi orientado pelo professor Bruno Gasparotto e co-orientado pela professora Natane Marques Rigon. A energia elétrica é de principal importância, pois proporciona o desenvolvimento, crescimento e avanço de uma sociedade, além de aumentar a eficiência produtiva nos diversos setores da economia, já que o crescimento econômico e o consumo de energia estão relacionados. Por isso, é possível afirmar que o setor elétrico de um país é um dos setores mais importantes, principalmente se levarmos em conta a participação acentuada do setor industrial na utilização de energia elétrica, visto que esse é responsável por prover o aumento da capacidade de produção de bens e serviços. Contudo, há um preço a se pagar pelo consumo de energia às concessionárias que realizam essa distribuição, e não são todos que estão dispostos a pagar ou mesmo não possuem condições financeiras, recorrendo então ao delito de furto, conhecido popularmente como gato. A forma mais comum de furto elétrico cometido é o desvio de tensão, ou seja, é feita uma derivação no ramal de entrada entre o medidor e o ponto de entrega, possibilitando que o consumidor adote mecanismos para regular o quanto de energia é registrado. Outro método é conectar a linha de saída de medição à linha de entrada, evitando que o medidor registre qualquer consumo. Esses expedientes ilícitos geram prejuízos de 5 bilhões por ano aos cofres públicos e diversas consequências, como a sobrecarga, a tensão inadequada, o desperdício de energia, além de que o valor perdido com essas perdas não técnicas é dividido entre todos os consumidores, prejudicando toda a população, inclusive quem nunca adotou essa prática. A figura representada no slide mostra a evolução das perdas não técnicas praticadas e regulatórias ponderadas durante o período de 2008 e 2018. O tema do nosso trabalho é coibir o uso ilegal de energia elétrica que é feito por meio de furtos elétricos. Sendo assim, temos como problema de pesquisa como criar um dispositivo capaz de detectar a tensão sem o contato direto com os condutores. O objetivo geral do nosso trabalho é desenvolver um sensor capaz de realizar a detecção da tensão sem o contato direto com os condutores, visando diminuir a quantidade de furtos elétricos. Foram definidos como objetivos específicos para o trabalho o estudo das seguintes áreas: tensão elétrica, circuito elétrico, componentes elétricos e componentes eletrônicos. Nós temos como justificativa para o trabalho a falta de estudos científicos apresentados nesta área, bem como a falta de pesquisas de aprimoramento para o sistema detector de tensão como um todo. Para produzir energia elétrica é necessário o desenvolvimento de um recurso natural em eletricidade, sendo que no Brasil a maior parte da geração de energia provém das hidrelétricas, que representam cerca de 76% da matriz energética do nosso país. Isso acontece porque aqui no Brasil nós temos locais favoráveis às instalações das hidrelétricas, que são lugares com bastante abundância de água e uma declividade favorável. O sistema elétrico se baseia na geração, transmissão e distribuição de eletricidade. No caso, conecta geradores, rotas de transmissão e entrega para os clientes. A distribuição de energia elétrica no Brasil é feita por linhas e torres de transmissão de alta tensão, para ter voltagem diminuída nas subestações. Pela facilidade no aumento e diminuição da tensão de maneira segura, a tensão alternada é utilizada pelas concessionárias, sendo uma senoide com frequência de 60 Hz. Todo corpo é formado por átomos, no quais são formados por núcleos e elétrons, que se associam à propriedade física chamada carga elétrica. No núcleo se encontram os prótons, que possuem carga positiva, e os nêutrons com carga neutra. Já na eletrosfera se encontram os elétrons com a carga elétrica negativa. Existem materiais condutores que são bons condutores de eletricidade, pois facilitam a passagem da carga elétrica, e materiais isolantes que dificultam sua passagem. O que caracteriza isso é a camada de valência, a última camada da eletrosfera. Quando os elétrons dela se desprendem do núcleo, isso viabiliza boa condutibilidade. Já quando eles não se desprendem do núcleo, isso caracteriza os materiais isolantes.
Quando se tem um número maior de prótons do que de elétrons, se diz que está positivamente carregado. Quando se tem um número maior de elétrons do que de prótons, se diz que está negativamente carregado. E quando se tem um número iguais de prótons e de elétrons, se diz que a carga está neutra. A carga elétrica gera um campo elétrico, que é uma camada imaterial em volta do corpo eletrizado. Quando não há cargas em movimento dentro de um condutor, a gente diz que está em equilíbrio eletrostático. Assim, a carga e campo ficam distribuídos uniformemente na superfície do condutor e nulos no interior. A intensidade do campo elétrico é proporcional à intensidade da carga que o gera, é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa a carga do ponto de análise. E temos aqui o gráfico que mostra a relação da carga e a sua distância do ponto de análise. Podemos usar um conceito de linhas de força para ver como o campo age ao redor de um objeto eletrizado e onde ele é mais intenso. Aqui na imagem podemos ver que as linhas da carga positiva do campo elétrico seguem para fora e as linhas negativas seguem para dentro. Já quando temos a relação das duas cargas contrárias, elas tendem a se atrair. A natureza do trabalho é a pesquisa aplicada e a abordagem de pesquisa é quantitativa e qualitativa. Aqui está o fluxograma montado para demonstrar a metodologia do nosso trabalho. Aqui é o desenho do diagrama eletrônico no qual nos basearemos para montar o protótipo, que tem como base o circuito integrado LM339, seguido por capacitores, resistores, diodos, transistores e o elemento sensor, que será uma placa de cobre. Aqui nós temos também a tabela de preços detalhada de todos os materiais que iremos utilizar para montar o protótipo. Temos como resultados esperados detectar a tensão à distância sem contato direto com o condutor, detectar a faixa de tensão de atuação do detector e o alcance do raio definido para o sensor. Na tabela é mostradas as atividades realizadas durante o ano e o gráfico mostra as reuniões feitas com as autoras e o orientador do trabalho.